Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente terça-feira para todos nós. Que hoje possamos ter um dia abençoado por Deus. Que o nosso Pai possa guiar os nossos passos, iluminar os nossos pensamentos, para que possamos, a cada minuto do dia, caminharmos conforme a vontade de Deus. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para iniciarmos a nossa reflexão com uma prece para ser retirada do fundo do nosso coração. Com o coração tranquilo, com o coração elevado, roguemos a Jesus que a tua paz se faça presente em nosso coração, para que com a alma branda possamos humildemente acolher para nós os conselhos que o Senhor nos quer falar através da passagem do Evangelho de hoje. Que a cada palavra ouvida nós possamos tomar para nós o ensinamento e gerar bons frutos de transformação em nossa alma. E que assim seja. Bom, meus irmãos, que Jesus, nosso irmão maior, possa abençoar o nosso evangelho de hoje. Eu também rogo que mesmo eu, na minha pequenez, que Jesus possa abençoar as palavras que aqui eu compartilho. E que, se for da vontade do Cristo, que eu possa ser um instrumento da paz dele hoje para todos nós. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para iniciar a nossa terça-feira lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque hoje nós vamos refletir o item 10 deste capítulo, que é a passagem à caridade material e à caridade moral. E quando nós lemos esta passagem, que particularmente é uma passagem muito linda, meus irmãos, nós observamos que ela vem muito nos falar sobre generosidade. Então, com foco neste tema, generosidade, nós vamos aqui recorrer a uma obra do querido espírito Hamed, psicografada por Francisco do Espírito Santo Neto. Esta obra se chama Os Prazeres da Alma. Então vejamos que é uma obra que vem nos falar sobre as virtudes, sobre o que a gente pode colocar de bom no bom tesouro do nosso coração. Então Hamed se dedica a falar de amor, de generosidade, de perdão. E hoje aqui a gente vai extrair um trechinho desta mensagem dele para pensarmos e refletirmos um pouco mais sobre generosidade. Então vejamos que Hamed, nesta mensagem, ele vai iniciar dizendo para nós: a generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. Meus irmãos, Hamed, um espírito mais evoluído, ele, em poucas palavras, de forma muito objetiva, ele dá uma lição de vida em nós, uma lição de esclarecimento para a nossa alma. Acredito que o nosso conceito de generosidade hoje vai ser ampliado. Que a gente pensava que era generosidade, acho que ele vai ser um pouquinho mais aperfeiçoado. Hamed já começa a dizer, olha, generosidade não é ficar doando de forma abundante, de forma descontrolada. Mas generosidade é saber como e quando doar adequadamente. Olha só, meus irmãos, porque muitas vezes nós pensamos que ser generoso é doar com abundância e doar em excesso. É o que a gente pensa, não, sai doando, sou generoso, falo sim para tudo, dou tudo. Mas ele diz aqui que não. Generosidade está muito ligada à humildade e também à sintonia de pensamento com Deus. Generosidade não é agir impulsivamente, mas é ponderar como e quando é melhor doar.
Olha só, porque aí doa do fundo do coração. E vejamos bem, Hamed, em outro trecho desta mensagem, ele vai colocar: a criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem se emaranhar-se na sua problemática emocional. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nelas. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. Essa frase, esse trecho, na verdade, Hamed é novamente uma grande lição para nós. Olha o que ele nos diz. Generosidade. A generosidade ela está realmente ali florescendo naquele coração que já compreendeu que é necessário auxiliar o outro sem se enrolar nas aflições dele. Que todos podemos ser generosos, auxiliar o nosso próximo sem ter que carregar a cruz do outro, porque já temos a nós. Olha que isso. E eu vou pontuar aqui que Jesus é o perfeito exemplo disso que Hamed diz para nós. Cristo auxiliava a todos, sem distinção, sem se desgastar emocionalmente. Jesus precisava ser forte. Então Jesus ele observava às vezes alguém em prantos, em sofrimento, passando por uma dificuldade muito profunda. Cristo ia auxiliar, mas ele não se descontrolava emocionalmente, sentindo às vezes desespero, sentindo dó daquele irmão, ou seja, mergulhando no sofrimento junto com aquele irmão. Isso, meus irmãos, não é frieza de coração. Isso aqui é a verdadeira generosidade. Porque muitas vezes, como o exemplo de Jesus, irá ter irmãos que vão estar tão fracos emocionalmente que se a gente se descontrolar também e cair nessa fraqueza, ninguém ajuda ninguém. Então a gente precisa, muitas vezes, ser fortes. Ou seja, analisar um pouco mais racionalmente aquilo que aquele irmão está passando. Porque quando o sofrimento é muito profundo, a gente não consegue usar a razão muitas vezes. A gente é pura emoção. Quando o sofrimento é muito profundo, as emoções tomam conta. Então precisa de alguém generoso, de alguém ali forte, firme no sentido de buscar um pouquinho a razão para auxiliar. Porque se os dois vão se enrolar ali naquela aflição, ninguém consegue puxar o outro para a luz. Ninguém consegue tirar o outro das sombras que está. Pensemos sobre isso. Olha que Hamed coloca que interessante. E ele continua: para auxiliar, não precisamos passar o tempo todo obcecados pelas pessoas que gostamos, ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-las. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus. E quantas vezes, meus irmãos, fazemos exatamente isso? Queremos resolver o problema de todo mundo, problema da nossa família, de alguém que a gente gosta muito, a gente quer resolver, pegar o problema pra gente. A gente entra naquele turbilhão de emoção, naquele turbilhão de pensamentos às vezes desordenados e esquecemos que precisamos de tempo para resolver os nossos problemas. Cristo já nos dizia: ninguém pode dar ao outro aquilo que ainda não possui em seu coração. Então, se a gente não resolve os nossos problemas e com isso cria ali uma base mais forte, cria experiência, aprendizado com isso, como que a gente vai querer ajudar o outro? Porque muitas vezes a gente se esquece da necessidade de resolver os nossos problemas, querendo mergulhar de forma compulsiva nos problemas do outro. Isso que Hamed nos diz não é negar caridade, não é negar amparo, mas é saber compreender os limites.
Cada um tem a sua cruz. Então eu faço o que eu posso, nós fazemos o que nós podemos para ajudar os nossos irmãos. Mas tem ali um limite que compete a ele resolver. E muitas vezes a gente ficar de forma compulsiva, desesperada, querendo resolver o problema de todo mundo, no fim a gente não vai ajudar em nada. Pensemos sobre isso. E olha só, ele vai pontuar aqui para nós. Outros, ou seja, outras pessoas, há que se tornam incapazes de viver a própria vida, se sentindo responsáveis por todos os conflitos de parentes e de amigos, não permitindo que eles se responsabilizem por seus atos. Carregam o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos a resolver as próprias dificuldades. Olha só, meus irmãos, eu vou pausar aqui porque acredito que essa mensagem ela é importante para o nosso coração. Olha só, quantas vezes a gente é incapaz de viver a nossa vida porque nos sentimos responsáveis pelos problemas que algum parente nosso passa, algum amigo nosso passa. Nos sentimos responsáveis pelos problemas deles. E com isso ficamos querendo carregar o fardo que é deles. E sabe, meus irmãos, essa atitude de compulsivamente querer se emaranhar nesse turbilhão da cruz de cada um, isso aí pode nos causar um prejuízo muito grande. E também para o outro. Porque se a gente vai querer resolver o problema de todo mundo, pensemos que estamos retirando do outro a oportunidade dele aprender com aquela experiência. Olha só, Hamed coloca quantas vezes a gente fica se responsabilizando pelos atos dos outros, tirando deles a oportunidade de aprenderem com aquela situação. Olha só, o excesso, de qualquer forma, né? A falta e o excesso são dois polos que não nos ajudam em nada, a gente precisa do equilíbrio. Então, o excesso dessa generosidade significa agir compulsivamente, tirando a responsabilidade dos atos dos outros e tomando esse fardo para nós. E isso é prejudicial, porque impede o outro de passar por aquela experiência, crescer e se desenvolver. Agora, o que seria agir com equilíbrio numa situação dessa? O outro cometeu um equívoco, um erro, a gente pode amparar ele. Olha, conversar, explicar sobre aquela atitude, amparar no que compete a nós, mas jamais nos responsabilizar por isso. Vou colocar aqui mais um e o último trecho que a gente escolheu de Hamed aqui para falar de generosidade. E ele vem nos falar: ser generoso é entender que o silêncio momentâneo é muitas vezes a melhor ajuda. É saber confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Aliás, as verdadeiras experiências são a soma dos próprios erros e desenganos que acumulamos ao longo da vida. Meus irmãos, ser generoso é entender que muitas vezes o silêncio momentâneo ele é necessário. Não adianta querermos carregar, nada de benéfico tem com isso, de querer carregar a cruz do outro, de querer resolver tudo pelo outro, de querer carregar o peso da prova do outro, de entrar num esgotamento emocional e psicológico muito grande com isso. Porque vamos esquecer de cuidar da nossa alma. E quando a gente se esquece de cuidar da nossa alma, meus irmãos, a gente deixa de acumular e de trabalhar pilares que poderiam ser pilares essenciais quando alguém precisar de uma ajuda. A gente fica sem ferramenta, porque esquecemos de cuidar do jardim da nossa alma. Então, quando a gente se deparar com um amigo, com um parente que se emaranhou ali numa tribulação, enfim, passou por um momento difícil,
Vamos pensar com calma. Agir com desespero, sair correndo com desespero, já querer tomar decisão impulsivamente, sem saber até se ele quer essa decisão, não nos ajuda em nada. Precisamos aprender com Jesus, que era calmo, brando na hora de auxiliar. Não se desgastava emocionalmente. Às vezes a gente se desgasta, não tem como. Ver alguém que a gente ama sofrer, a gente sofre também. Mas é saber dos limites. Jesus sabia disso. Pensemos se Jesus quisesse carregar o fardo da humanidade inteira nos seus ombros. Mas não, ele fez o que competia a ele, deixou a todos nós ensinamentos, para que nós, passando pela dificuldade, a gente sempre teria o auxílio de Jesus através dos seus ensinos. Olha só, isso foi pra gente foi muito mais proveitoso, nos dá muito mais crescimento espiritual do que se Cristo estivesse passando pelas provas em nosso lugar. Levemos esse ensinamento no nosso coração, agir com impulsividade na hora de ajudar o outro, querer carregar a cruz do outro, querer carregar o fardo do outro, querer resolver os problemas do próximo, resolver tudo compulsivamente, não é tão benéfico, meus irmãos. Precisamos compreender que a generosidade, ela é calma, ela é pacífica, ela age no momento certo, da forma certa. A generosidade, ela analisa a situação de forma racional também, vendo o que é melhor para esse irmão nesse momento. Qual ajuda eu posso disponibilizar para ele que vai ser mais proveitosa para ele? Então, a generosidade, ela pondera isso com calma, que é algo que a impulsividade não deixa ponderar. Pensemos sobre isso hoje e também nos dediquemos sempre a cuidar da nossa alma, porque aí a gente vai ter um pilar forte para quando o irmão precisar de uma ajuda nossa. Pensemos sobre isso. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos nosso evangelho de hoje, que as palavras daqui compartilhadas possam gerar frutos, possam nos conceder esclarecimento, e lembremos que essa é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita, Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui estamos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, levemos essa linda mensagem de Hamed em nosso coração. Que assim seja.